Oi, eu sou a Karina do Costurinha e essa é a aula da jardineira Luca na versão sem as abas laterais. A aula da jardineira com abertura também está aqui no meu canal e eu te indico assistir ela primeiro. Esse vídeo é um complemento da outra aula. Aqui eu também vou mostrar como montar as alças ajustadas com botões. O acabamento dela é todo embutido e com viés e o link para os moldes está na descrição desse vídeo. Vamos lá então. Aqui eu tô partindo de algumas partes feitas na aula anterior, da jardineira com abas, então você assiste a aula e depois volta para cá. As costas já com os bolsos, as alças e o acabamento das cavas com o viés e o topo já prontos, tá tudo explicado na outra aula. A frente já tá com os bolsos aplicados e a pala no tecido externo presa já aqui pela cintura. Eu vou unir a pala no forro direito com direito do tecido, aqui na pala do tecido externo. Estou colocando direito com direito do tecido e vou alinhar aqui pelo topo e pelas cavas. Costuro unindo o forro e o tecido externo da pala, uma costura aqui pelo topo primeiro, aqui na parte de cima, tudo com margem de 1 centímetro. E aí eu costuro as duas cavas. Com cuidado, com ponto pequenininho para manter essa curvatura. Por enquanto eu deixo as laterais soltas, eu vou costurar só o topo e as duas cavas. Aqui como tem que ficar, as laterais soltas, só a parte de cima unida. Dobrar para o avesso, eu dobro aqui na parte do forro, eu dobro uma margem de 1 centímetro e marco com o ferro. Agora eu reviro para o lado do direito. Posso cortar as pontinhas e fazer pix, tá? Na margem de costura, pra gente ter uma curva mais bonita. Acerto com uma espátula ou com uma pinça, acerto essas pontinhas, passo bem com o ferro. Agora eu vou unir frente e costas, direito com direito do tecido. Deixo a parte da frente com o direito para cima. Sobre ela eu vou colocar a parte das costas com o direito aqui, direito com direito do tecido. E vou alinhar aqui pela cava. O alinhamento é feito aqui pela barra e principalmente aqui pela cava. Vou alinhando a lateral, prendendo com clips ou alfinetes. E aqui eu alinho a cava das costas com a cava da frente, bem aqui na linha da costura, onde a gente junta o externo e o forro. E agora essa parte do forro que tá solta, eu vou tombar por cima da parte das costas, tá vendo? Eu abraço, eu faço um sanduíche aqui, da pala no tecido externo e da pala do forro, abraçando a parte das costas. Isso daqui vai dar o acabamento aqui na lateral. E vou costurar a lateral toda com uma margem de 1 centímetro. Aqui a cava bem alinhadinha, eu tombo por cima da parte das costas a parte do forro, e costuro com uma margem de 1 centímetro. Aí eu costuro por toda a lateral. Aqui eu tô costurando com margem de 1 centímetro. Aqui como tem que ficar. Agora, antes de revirar, eu preciso fazer o acabamento dessa sobra da costura, da margem da costura. A hora que a gente revira, ó como fica o acabamento, fica certinho. Fica embutido uma parte na outra. Mas antes a gente tem que fazer o acabamento dessa borda, dessa margem de costura. Vou fazer o acabamento com viés que eu expliquei na outra aula. Tá tudo explicado lá na outra aula da jardineira. Eu faço o acabamento, eu não preciso chegar até o final da barra, ó. Eu posso ir até um pouco antes, para a gente tirar um pouco de volume da barra. Aqui eu fiz os piques e os cortes das pontinhas, ó, pra gente revirar e ficar bem reviradinho. Você viu que eu voltei pro lado do avesso, só para fazer os piques novamente. E tudo de novo pro lado direito.
pra gente acertar o acabamento aqui das laterais. Aqui, ó, como fica. Tudo embutido e com acabamento com viés. Agora eu preciso prender a pala do forro na parte externa, aqui pela cintura. Eu vou fazer isso dobrando aqui. Eu dobro nessa margem que a gente dobrou, né? Eu vou ajustando ela, eu vou ajeitando ela e deixando bem em cima da linha da costura que a gente fez para unir a pala do externo. Eu tenho que tampar essa costura, deixar ela bem rente, não pode passar muito, mas também não pode ficar para cima para não aparecer essa costura. E eu vou sentindo aqui com a mão na parte de trás para ver se está na posição e vou prendendo com alfinetes, porque eu vou costurar pelo lado direito, eu vou pespontar pelo lado direito, prendendo a parte de baixo do forro. É que eu tenho sempre que checar para ver se está certinho, se está tampando essa costura. Agora eu vou para a máquina e faço um pesponto, passando aqui pela pala e prendendo a pala do forro. Aqui você vai costurando devagar para ter certeza de que a parte do forro tá sendo pega pela costura. E aí é só ir pespontando devagarzinho, tirando os alfinetes e costurando. E aqui como vai ficar. A parte do forro tá toda presa e o pesponto pelo lado direito. Aqui a gente tem que fechar o entrepernas agora, eu tô direito com direito do tecido, eu alinhei a costura do gancho da frente e das costas. Deixei bem alinhadinho e eu vou costurar unindo o entrepernas com margem de 1 centímetro. Com cuidado aqui na parte do centro, porque a gente tem o volume do acabamento com o viés. É só ir costurando devagarzinho, com cuidado. Corto o excesso aqui do viés. E faço o acabamento também com viés, igual a gente fez na lateral e que tá na outra aula esse acabamento. Tá praticamente pronto, a gente precisa fazer as barras agora. A barra aqui são 2 dobras de 2 centímetros cada uma, tá explicado na outra aula também. Marquei a barra com ferro, fiz as 2 dobras, primeiro 2 centímetros, depois mais 2 centímetros, marquei com ferro e tô costurando aqui pela beiradinha da dobra, bem rente à dobra. A alça que eu escolhi nesse modelo é ajustada com botões, você pode fazer com alça de jardineira também, não tem problema. Aqui eu fiz 2 casas na vertical e coloquei os botões de ajuste na alça. No molde da alça você vai encontrar uma medida aqui de referência, que é a altura do corpo, que é o tamanho que a alça tem que ficar lá de trás, da parte traseira, até o topo aqui, o decote da pala. Então essa é a medida que a alça tem que ficar depois de abotoada para dar a altura do corpo da criança. Essa altura de tabela, tá? Que eu usei para modelagem. Então você vai usar esse tamanho aqui de alça como referência. Então para a peça servir na criança, no tamanho base que a gente está fazendo, ela tem que encaixar aqui, ó. Tem que ficar nessa posição. Então essa é a posição da altura do corpo da criança. O primeiro botão vai aqui, o outro embaixo para a gente ajustar para a criança usar por mais tempo. Quando ela for mais velha, vai servir ainda o macacão. Então assim você calcula a posição dos botões. A jardineira está pronta. Lá no canal você encontra outras aulas mostrando como montar com a abertura nas laterais. E na descrição desse vídeo você tem o link para os moldes. Tchau e até a próxima aula!